Prezados irmãos e irmãs, já perceberam o quanto nosso Senhor preocupa conosco? Já perceberam o amor que nosso Senhor tem por nós? A maior prova disso é quando Ele derrama o seu sangue a fim de nos salvar. Mas nós sabemos que a morte de Jesus ainda é um escândalo para muitos. E muitos ainda acham que Jesus é um fracassado. Morreu. Mas nós que conhecemos bem a palavra, nós que conhecemos bem a vida pública de Jesus, da qual todo este tempo nós somos convidados a viver, nós percebemos que nosso Senhor, Ele não foi derrotado. Pelo contrário, Ele foi um vencedor. A sua morte na cruz revelou para nós o que? A vida. E esta vida que Ele deu a nós, a fim de que nós pudéssemos nos assentar à sua direita, no reino dos céus. Fomos convidados a adentrarmos no seu mistério. Mistério este que nós celebramos todos os dias, o sacrifício da Santa Missa, onde nós celebramos a própria vida, a entrega de nosso Senhor e a sua ressurreição, e celebramos o nosso próprio estado definitivo, e somos marcados por este caminho, pelo batismo, para buscarmos a ressurreição. Ele escancara as portas do reino dos céus para que nós pudéssemos entrar e fazer parte do grande banquete, que é a própria ação da graça de Deus. E ao longo de todo este tempo, nós estamos ouvindo nosso Senhor, e Ele apresenta para nós, por meio de parábolas, assim como o último final de semana, agora este final de semana, de como viver bem os seus ensinamentos, tendo em vista que nós somos chamados por Ele a anunciar o seu Evangelho. Nós somos a causa da encarnação do Verbo, e nós somos os responsáveis para a continuidade do seu projeto aqui neste mundo, para que assim nós possamos ajudar os nossos irmãos e irmãs a encontrarem a verdadeira felicidade, que é o próprio Cristo Jesus. Por isso, no último final de semana, nosso Senhor apresentava para nós aquele juiz injusto, que não temia Deus, que não temia os homens, e a pobre viúva insistente, para que o juiz pudesse resolver a sua situação. E quando o juiz percebe aquela insistência daquela mulher, ele vai e faz a justiça, a fim de livrar logo daquela mulher, porque ela era viúva e pobre. E quando nós pegamos nas Sagradas Escrituras, as mulheres que eram viúvas e pobres, era uma pessoa qualquer, já não tinha marido, os filhos os abandonaram e não tinha dinheiro, então era pobre. E havia naquele tempo de Jesus uma grande distinção de classe. Aqui estão os ricos e aqui estão os pobres. Graças a Deus que este tempo mudou, por quê? Porque Cristo mostrou
assim nós possamos anunciar. E aqui nós recordamos da nossa missão de propagar o Evangelho. Mas para anunciar este Evangelho, nosso Senhor nos recorda: é preciso conhecer os seus mandamentos, é preciso conhecer os seus ensinamentos, é preciso ser a imagem do próprio Deus, para que assim nós possamos sair e anunciar. Porque se nós não estamos em comunhão com Deus, serão meras palavras, e palavras passam, e nós não iremos conseguir anunciar o Deus porque nós não conhecemos. E em vez de levarmos os nossos irmãos para buscar o caminho que leva ao céu, corremos o risco de levar estes nossos irmãos à condenação. Então veja a importância da vida de oração e a vivência desta vida de oração. E aí nós nos deparamos com o Evangelho de hoje, em que nosso Senhor mais uma vez nos ensina por meio de parábolas, para que assim nós possamos entender bem o sentido da sua palavra. O povo de cabeça dura. É como se nosso Senhor estivesse focando a nossa cabeça. Eu vou ensinar com uma palavra mais fácil para que você entenda. É assim, o povo de Deus é assim, nós somos assim, né? Muitas vezes nós somos o quê? Um povo de cabeça dura. Achamos que nós somos melhores que Deus. Mas Deus, na sua infinita bondade, Ele olha para a nossa miséria e nos ensina por meio simples de como viver a sua palavra. E hoje Ele traz para nós a imagem do fariseu. Quem era o fariseu? Era aqueles que sabiam de tudo, que tinham grande conhecimento da palavra. Eram muitas vezes pessoas que tinham condições, mas que não usavam dessas condições para promover vida e para amar os irmãos. Eram pessoas que eram referências na sociedade, porque eles sabiam como rezar. E é o que nós ouvimos no Evangelho. O fariseu, ao chegar no templo, ele começa a falar palavras bonitas, e ele sabe como se referir a Deus. Mas o seu coração estava vazio, porque ele não era um homem humilde, e ele não usava da sua vida para acolher os irmãos, mas sim para distanciar, para julgar, para condenar. E muitas das vezes, meus irmãos, nós somos como este fariseu. Olhe bem para a nossa vida. Se entrar uma pessoa aqui pelo corredor da igreja, uma pessoa que não é do nosso convívio, nós começamos a reparar: nossa, olha lá o chinelo dela, tá? Nossa, olha lá a roupa. E assim por diante. Não é assim? É. Não adianta nós acharmos, não, padre, não é isso não, é verdade. E nós reparamos o tempo todo. Às vezes buscamos o sacramento da reconciliação, e quando nós saímos da porta do confessionário, já saímos muitas das vezes o quê? Pecando. Não conseguimos nem viver nesse mesmo segundo daquilo que nós recebemos, o perdão de nosso Senhor no confessionário. E o que nós realizamos antes de iniciar a celebração? Nós somos chamados pela liturgia a reconhecer os nossos pecados. A partir do ato penitencial, nós entendemos que nós somos miseráveis, somos pequenos,
porque nós trazemos em nós o pecado. Então, quem somos nós para julgar? Quem somos nós para apontar o irmão, para dizer que o irmão não está salvo, que o irmão vai para o inferno? Quem somos nós para fazermos isso? Aí nós recordamos que estes pecados se tornaram para nós um vício, e nem sempre nós conseguimos vencer esse vício, porque ele está tão impregnado em nós, que muitas das vezes achamos que isso é normal. Mas eu acabei de reconhecer a minha condição de pecador, me coloquei na presença de Deus, porque ainda eu acho que sou melhor que o outro, porque eu tenho uma classe social melhor, porque eu tenho grandes diplomas, porque eu tenho uma profissão melhor do que a sua. Muitas das vezes nós somos assim e agimos conforme este fariseu. Muitas das vezes nós estamos aqui na casa de Deus, viemos à celebração todos os dias, rezamos o nosso terço todos os dias, praticamos a nossa novena todos os dias, mas não vivemos aquilo que nós rezamos. Somos como aquele fariseu, por fora bela viola e por dentro não importa. Muitas das vezes nós somos assim, e nosso Senhor já falou disso para nós alguns textos atrás, quando ele falava dos fariseus, que ele era como o quê? Túmulos caiados, por fora eram lindos, mas quando abria, havia uma grande podridão. Mas, meus queridos irmãos, diante desta condição, nós somos chamados por Deus a mudar de vida, e este é o processo que nós estamos realizando ao decorrer da nossa vida. E aí nós deparamos com aquele cobrador de impostos. Ninguém gosta de ser cobrado, por isso aquele cobrador, ele não era bem visto na sociedade, porque muitas das vezes estes, ao recolher o dinheiro, sempre passava a mão deles, por isso eles não eram bem vistos. Mas aquele cobrador, ele reconheceu a sua dependência, e ele reconheceu o quanto ele era pequeno diante da grandeza de Deus. Por isso sequer ele conseguiu se aproximar do lugar santo, sequer ele conseguiu voltar o seu olhar para o céu, como o fariseu. Mas algo que chama muita atenção no Evangelho e nas palavras do cobrador de impostos: Senhor, tem piedade de mim, porque eu sou um pecador. Daí nós já entendemos que nós precisamos de Deus. E muitas das vezes nós somos pessoas orgulhosas, não quebramos ainda o orgulho em nós. Ainda nós não conseguimos reconhecer que para chegar no reino dos céus é preciso rezar, é preciso mostrar para nosso Senhor quais são as nossas misérias, quais são as nossas feridas, para que a partir de sua misericórdia estas mesmas possam ser curadas. E aqui nós recordamos de São João Batista: é preciso que eu diminua para que ele cresça, é preciso que eu desapareça no anúncio do Evangelho, para que eu me torne a imagem do próprio Cristo, e seja o próprio Cristo que está falando para os nossos irmãos e irmãs. A atitude de humildade
E quando ele reconhece a importância de Deus na sua vida, ele derrama o seu sangue. É o que vai falar São Paulo na segunda leitura, né? Tão bonito. Quando São Paulo começa a descrever que, em meio aos sofrimentos, em meio aos desafios, no anúncio da palavra de Deus, ele guardou fé, porque ele testemunhou o próprio Cristo. Por isso a morte para ele é lucro. Por isso a morte para nós, meus irmãos, é lucro. Porque algo maior nos espera, que é o reino dos céus, é a ressurreição. Que possamos nós reconhecer o quanto nós precisamos ser humildes para atingirmos um estado de perfeição da qual nosso Senhor nos convida a buscar. Como posso dizer se sou discípulo de Jesus, mas eu não consigo viver a sua palavra? Como posso vir à missa todos os finais de semana, durante as semanas, rezar o terço e assim por diante, mas se eu não consigo ser uma pessoa humilde, eu não consigo estender a mão para exercer a caridade, eu não consigo ser misericordioso assim como Deus é. Então veja, como que nós estamos rezando? Porque o fariseu sabia rezar, ele sabia de tudo, mas aquilo que ele rezava era vazio, eram palavras passam. Mas o cobrador de impostos, ele rezava no coração. Por isso que a nossa maior preocupação, meus irmãos, não é as palavras bonitas que nós recitamos nas orações. Essa não é a preocupação e não é a preocupação de Deus. Mas a maneira que nós rezamos e que aquela oração toca no nosso coração para que obras possam sair do nosso coração para estar em serviço dos irmãos. É isso que Deus espera de nós. Deus não conta em nós quantos pecados nós cometemos. Você fez isso? Não, Deus não conta. Santa Teresa já nos recorda isso. Ele conta a nossa força de vontade para mudar, para ser diferente. É isso que ele conta. Mas não quer dizer que nós vamos sair por aí pecando. Não. Mas a palavra de Deus precisa me ajudar a buscar este estado de perfeição. Porque eu quero ser como Deus. Eu quero ser como Cristo. Neste mundo. Para que eu possa ir contra todos os ensinamentos daquelas coisas que são opostas a Deus. E aí nós seremos dignos de chegarmos ao reino dos céus e assim como São Sebastião alcançar a coroa da vitória. Então vejam, para estar no caminho de Jesus, para anunciar o seu evangelho, é preciso rezar. Não existe outro meio. Já viu aquele radinho velhinho? Aquele botãozinho redondinho? Que muitas das vezes nós não conseguimos achar a frequência. Aí nós vamos lá no armário, pegamos aquele bolo, quase um saquinho de bombril para colocar na antena do rádio para ver se funciona. A nossa fé é assim. Muitas das vezes, com as coisas que estão em torno de nós, nós nos ofuscamos daquilo que nos leva até Deus e não conseguimos achar a frequência que é ouvir a voz de Deus. E quando nós achamos a frequência do rádio, o que nós fazemos? Paramos ali para quê? Para que assim nós possamos ouvir nitidamente aquilo que aquele rádio está transmitindo. É assim a nossa vida. Nós precisamos descobrir a voz de Deus, que está onde? Na vida do irmão, que está próximo de nós. E assim como nos recorda a literatura, Deus, Ele é o libertador. E nós precisamos ser pessoas libertadoras, que levam o outro a fazer a experiência deste Deus, que ama
que cuida e que acolhe. Ele é justo, mas Ele também é misericórdia. Que nós sejamos como Cristo, pessoas de boa vontade que querem viver o projeto de Cristo e que querem viver de fato a sua palavra, para que assim nós possamos atingir o reino dos céus. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso,